Boa tarde, pessoal. Hoje então a gente vai falar sobre as proteínas. Ontem nós vimos sobre os lipídios, né? Vou novamente pegar aqui o marca-texto. Então as proteínas, elas, assim como os lipídios, são compostos orgânicos, ou seja, tem em sua composição, maior parte, o carbono, e é um dos compostos orgânicos mais abundantes que a gente tem no nosso organismo. Nos compostos inorgânicos, a gente tem maior quantidade a água, porém nos compostos orgânicos a gente tem aí as proteínas. No que diz respeito às funções das proteínas, a gente tem a função estrutural, ou seja, o nosso corpo ele tem bastante quantidade de queratina, que é um tipo de proteína que está presente nos nossos cabelos, na pele. A gente tem a actina e miosina, que está muito responsável aí pela nossa contração muscular, encontrada nos nossos músculos. O colágeno, que é um tipo de proteína que estão presentes também na pele, né, numa camada mais profunda, nos ossos e nos tendões. A albumina, que tem uma quantidade aí contida no sangue, responsável por exemplo, pela nossa pressão arterial. A proteína também ela tem uma função energética. Como assim função energética? O nosso organismo, como eu comentei ontem, a primeira fonte de energia que ele utiliza é a fonte de carboidrato, dos açúcares que a gente consome no dia a dia, tanto para exercer as atividades basais, né, ou seja, que as nossas células precisam, quanto as atividades físicas, que foi o que a gente fez ali naquela prática de balanço energético. Segunda fonte de energia que o nosso corpo utiliza são os lipídios. E terceira fonte são as proteínas. Então ele fica em terceiro lugar aí de fonte energética. Quando então que o nosso organismo vai pegar essas proteínas para ter fonte de energia? Primeiro, ele precisa, o organismo ele não vai ter carboidrato e nem lipídio, então são aquelas pessoas que são bem desnutridas, que não têm uma alimentação, que não têm uma quantidade de lipídio. Por isso que a gente vê tanta morte por desnutrição, que já pega essa parte da proteína, e as proteínas exercem muitas funções importantes no nosso corpo. Serve como defesa, como assim defesa? Os nossos glóbulos brancos, são os leucócitos, eles produzem anticorpos. Os anticorpos são proteínas que servem para detectar e tentar expulsar algum material estranho dentro do nosso organismo. As proteínas também têm função enzimática, ou seja, todas as enzimas são proteínas, exceto a ribosina. Eu coloquei ela aqui. A ribosina ela não é uma proteína, ela é um açúcar contido no nosso material genético. Então, o nosso corpo ele utiliza as enzimas como catalisadoras de reações químicas. Então, as enzimas são proteínas. E os hormônios, aqui como exemplo, eu coloquei a insulina. A gente já comentou em sala de aula, a insulina ela tem a função de fazer o quê? De pegar a glicose dentro da corrente sanguínea e levar para dentro das células. Mas como que ela faz isso? Na membrana aqui das nossas células, a gente tem um receptor de insulina, que está aqui com essa chavinha amarela. Esse receptor de insulina, o que vai fazer? Vai receber essa insulina, vai ter um encaixe aqui e vai ter a abertura do canal de glicose. Com a abertura desse canal de glicose, a glicose vai conseguir entrar para o meio intracelular. Entrando dentro aqui dessas células, o que ela vai conseguir fazer? Vai ser fonte de energia para as células atuarem ali nas suas funções. Então, a insulina, que é um hormônio, que é uma proteína, é de extrema importância para o nosso organismo. As proteínas são chamadas de polímeros. O que significa um polímero? Polímero é uma sequência de monômero, que é uma estrutura menor, que através de alguma ligação vai formando aí uma estrutura maior, que é denominada de polímero. Então, no caso aqui das proteínas, o monômero ele é chamado de aminoácido, e as ligações desses aminoácidos,
de vários aminoácidos são chamados de proteínas. E esses monômeros, que são os aminoácidos, eles se ligam através de uma ligação que a gente denomina de ligação peptídica, né? Vocês vão também ouvir falar o termo peptídeo, que é proteína também. Então aqui é uma estrutura de uma proteína. A estrutura da proteína, ela é padrão. Então ela vai ter o quê? O grupo amina, que é o nitrogênio e 2 hidrogênios. Vai ter o ácido carboxílico, né, com carbono dupla ligação no oxigênio, e o H e o oxigênio. Tem o hidrogênio ligado ao carbono alfa, que a gente fala. E essa cadeia lateral aqui é o que vai diferenciar esse aminoácido, né? Então a gente tem essas 4 partes aqui do aminoácido, da proteína. A gente tem o grupo amina, o ácido carboxílico, o carbono alfa ligado ao hidrogênio, e aqui a cadeia radical, que é o que vai diferenciar aí essas proteínas. Então a gente tem aí 20 tipos de aminoácidos, né? Lógico que tem vários outros tipos de aminoácidos, mas esses aqui que a gente tem maior importância. Eles são classificados em naturais e são classificados também em essenciais. O que significa natural? Natural é que o nosso próprio organismo consegue produzir. Já os essenciais são aqueles que a gente precisa, né, ter através de uma alimentação. Então aqui nesse quadro ele representa os naturais, né, glicina, alanina, serina, cisteína, tirosina, prolina, o ácido glutâmico, que a gente vai falar daqui a pouco, que é muito importante, a ginina, histidina, asparigina, glutamina e ácido aspartico. Esses aqui, então, nosso organismo consegue produzir uma quantidade que o nosso organismo precisa. Já os essenciais, a gente precisa pegar através da alimentação. Fenilalanina, valina, triptofano, treonina, lisina, leucina, isoleucina e metionina. Então são classificados esses dois grupos. Outra classificação das proteínas, né, dos peptídeos, são quando ocorre uma ligação de um aminoácido com outro, através de uma ligação peptídica, a gente chama de dipeptídeo, porque tem 2 aqui, né? Aqui a gente chama de polipeptídeo, porque tem ligação de 4 aminoácidos. A A significa aminoácido, através da ligação aqui peptídica. E a proteína, né, que são vários aminoácidos ligados, né, que a gente tem então vários aminoácidos ligados, né, e aqui tem uma corrente contínua, ou seja, tem vários outros aminoácidos ligados. Então a proteína ela é bem complexa. Tá? Quando a gente fala de peptídeo, polipeptídeo, são aminoácidos ligados, porém ainda não com produto final de ainda uma não proteína. Então aqui a gente tem, né, como que ocorre essa ligação peptídica. A gente tem aqui um aminoácido e outro aminoácido. O que vai acontecer? Aqui, quando o aminoácido ele se liga a outro, vai ocorrer aqui um processo que a gente chama de síntese por desidratação. Por que síntese por desidratação? Porque o hidrogênio aqui do grupo amina, de um aminoácido, vai se ligar ao OH do grupo ácido carboxílico de outro aminoácido. O que vai sair aqui? H2O, vai sair água. Por isso que síntese é quando ocorre a junção e saída de água, desidratação. Por isso que a gente chama de síntese por desidratação. Então aqui nesse caso vai ter a saída desses átomos e a junção aqui do carbono com o nitrogênio. Então aqui a gente vê onde ocorreu essa ligação. Ó. Saiu água aqui e esse carbono ligou o nitrogênio de um aminoácido para o outro. E a gente tem aqui o produto que é
a água. Então, a ligação peptídica ocorre dessa forma. A saída de água e a junção dos dois aminoácidos formando um dipeptídeo. A gente tem também, né, as pontes de hidrogênio, que é quando ocorre uma ligação aqui entre os hidrogênios. Essa ponte de hidrogênio ela é muito importante para manter o aminoácido numa conformação ideal, e ela também pode ser quebrada por alguns fatores, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Pode acontecer também o contrário, né? Como assim? A gente chama de hidrólise, que é a quebra dos aminoácidos. Aquele local lá onde teve a junção do carbono com o nitrogênio, naquela imagem a gente viu a síntese por desidratação, que é quando a água sai aqui, né, dessa parte, dessa estrutura química, ocorre a junção dos dois aminoácidos. Aqui no caso vai entrar então uma molécula de água e vai acontecer aquela forma inicial de novo da molécula. Então o H aqui vai para o nitrogênio, né, no grupo amina de um aminoácido, e o OH vai se ligar aqui ao carbono do outro aminoácido. Então aqui a gente tem uma quebra. Então aqui por isso que a gente chama hidrólise, porque teve a quebra por água, né, pelo hidrogênio. Então aqui a gente tem um aminoácido separado e outro aminoácido separado. As estruturas das proteínas elas podem ser denominadas de primária, de secundária, terciária e quaternária. Qual que é então a diferença? A primária ela tem uma estrutura mais simples. A secundária ela pode ser dividida em alfa-hélice e beta-folha. Como assim? Quando ela tem esse formato aqui, né, espiral, enroladinho, ela é denominada de alfa-hélice. E aqui, quando ela tem o formato de como se fosse uma folha mesmo, dobrada, ou preguiada, que a gente fala que é beta-folha. Então, uma é diferente da outra, mas ambas são secundárias. Ela é um pouquinho mais diferente da primária porque ela começa a ter aquele enrolamento ali. Terciária, quando essa proteína ela já está muito maior e também ela consegue ter uma estrutura, né, uma conformação diferente, questão de ser mais enrolada. E a quaternária é quando tem várias proteínas ligadas aqui, formando então uma estrutura bem complexa, por isso que ela é chamada de quaternária. Então o gene ele codifica, né, vários tipos de aminoácidos de uma proteína. Então o que vai diferenciar então? A gente viu lá que tem 20 tipos de aminoácidos, mas como que não tem uma repetição? A quantidade, né, vai diferenciar uma proteína da outra, ou seja, se uma proteína ela tem 50 aminoácidos, a outra 70, tem uma diferença. Consequentemente, vai mudar a função dessa proteína. O tipo de aminoácido, às vezes uma proteína tem 50 aminoácidos e a outra tem 50 aminoácidos, porém muda somente um aminoácido. Vamos supor que mudou um aminoácido. A função dessas duas proteínas são diferentes. E a outra é a ordem. Por exemplo, pode pegar uma proteína do cérebro e uma proteína do estômago. Ambas têm 100 proteínas. As mesmas proteínas, 100 aminoácidos, perdão. Elas têm mesmos aminoácidos. Porém, aquela ligação lá, aquela sequência, a ordem é diferente. Vamos supor que uma proteína está essa ordem e outra proteína está uma ordem diferente. Vamos supor, ao invés aqui do azul, eu tenho um verdinho. Porém, esse verdinho também está composto na outra proteína. Então, a ordem em que essas proteínas estão ligadas uma na outra, esses aminoácidos, vai alterar a forma e a função dessa proteína.
Então, o que pode afetar a forma da proteína? O que pode levar essa proteína ou ela não exercer uma função ou uma função diferente? A gente tem a mutação, né, que pode acontecer. Inclusive, a gente tem uma famosa aí que a gente conhece, que é a anemia falciforme. Aqui no material genético de uma hemácia, né, de uma hemácia normal, ela é bicôncava, sem núcleo, ela tem o glutamato, né, na sua formação. Porém, né, por alguma mutação, essa hemácia ela troca essas bases nitrogenadas, ou não, né? Aqui a gente tem adenina e guanina, que são purinas, e a citosina, timina e uracila, que são piramidinas. Então, aqui, com uma troca de uma base, esse composto aqui, esse aminoácido, foi para a valina. Então, essa hemácia, consequentemente, ela muda a sua função. Ela não tem a função correta, que é o transporte, por exemplo, de oxigênio, que é uma das funções importantes das hemácias. E outra coisa, ela muda de conformação. Então, a hemácia normal, ela é arredondada, côncava, e aqui a gente vê a falciforme, né, em forma de foice. Então, a mutação está muito relacionada com essa questão de mudar aí a forma da proteína. Outro exemplo aqui, que eu já até expliquei em sala de aula para vocês, é a questão da P53, que é uma proteína que tem a função de ficar observando o ciclo celular. As nossas células, a todo momento, ela passa pelo processo que a gente chama de mitose, que é a divisão celular. Ou seja, uma célula mãe, ela origina duas células filhas, que originam 4, 8, 16, 32 e assim vai. O que acontece quando o ciclo celular ele dá errado? Primeiro, qual que é a função dessa proteína? A função dela é de monitorar essa célula. Se tiver da forma errada, que seja um dano no DNA ou em qualquer outra parte da célula, ela vai fazer com que essa célula entre na morte celular, que a gente chama de apoptose. A apoptose é uma morte natural das nossas células no nosso corpo. Então, vamos supor que uma pessoa tem essa P53 mutada, que foi o que eu expliquei um pouquinho antes sobre a hemácia. Se ela tem essa P53 mutada, ela não vai conseguir checar esses pontos aqui da mitose. A gente tem a fase S, que é a síntese de DNA, a fase G1, fase G2. Se acontecer algum erro aqui a gente vê o stop aqui, né, que foi onde a P53 parou para observar. A gente chama de pontos de checagem. Se essa proteína ela não está normal no nosso corpo, não tem como ela observar se teve algum erro na nossa célula. Então, a nossa célula vai se diferenciar de forma errada. Aí vai ter a formação de uma célula mutada, ou seja, cancerígena. Então, a mutação numa proteína ela é muito importante, porque vai acabar tirando as funções normais dela. E uma das funções importantes da P53 é, por exemplo, evitar que uma célula se torne cancerígena através da indução da morte celular. Então, a gente tem a desnaturação da proteína. O que é desnaturação? Aqui a gente vê uma estrutura toda enrolada, que foi o que a gente viu lá na terciária e quaternária. O que acontece? A desnaturação é quando ocorre, então, esse desenrolamento dessa proteína. A gente fala que ela volta à forma original. Por exemplo, se tem uma quebra aqui, ela vai voltar a ser primária, secundária, dependendo da conformação dela. E o que pode levar uma proteína a desnaturar? O excesso de temperatura ou, por exemplo, pH. Primeiro eu vou dar um exemplo da temperatura, depois vou dar um exemplo de pH. Na temperatura, o que acontece? Quando entra um material estranho no nosso corpo, por exemplo, uma bactéria, a gente está com uma infecção ou uma virose, o nosso corpo, como forma de defesa, ele vai aumentar a nossa temperatura, que é no caso da febre, para tentar matar essas proteínas aí das bactérias ou do vírus, que seja esse material estranho. Então, numa determinada temperatura, a gente consegue suportar. A gente não pode deixar essa temperatura subir demais.
A temperatura foi mais para 39, 40 graus, já é um problema para a gente. Então, por isso que a gente tem que tomar, por exemplo, um antitérmico. Porque aí o que vai acontecer? Já vai começar a desnaturar não as proteínas dessa bactéria ou desse vírus, já vai começar a desnaturar as nossas proteínas. Por isso que é de extrema importância a gente tomar aí um antitérmico. E aqui uma desnaturação que é muito frequente em questão de temperatura. A gente tem aqui o ovo, né? O ovo tem aí essa forma mais líquida, e quando tem um aumento da temperatura, ou seja, o cozimento dele, ele fica bem mais de uma forma mais sólida, né? Isso aqui não volta ao normal. Aqui, quanto ao pH, um exemplo, a gente tem o leite. Se você deixa o leite muito tempo, vai aumentando o pH por causa das bactérias boas que tem no leite, e ele vai virar uma coalhada. Outro exemplo, você pega alguma coisa bem ácida, o limão. Se você pingar o limão no leite, ele vai também coalhar, vai aumentar essa consistência. Então, a aula de proteínas, as informações importantes que vocês precisam saber são essas. Da mesma forma, eu vou colocar o link aqui do vídeo, tá? Para vocês acessarem no YouTube, e fico disponível também nessas outras aqui redes sociais, aplicativos, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.